Polígonos são as figuras geométricas e eles podem, de acordo com a quantidade de lados, é o nome que tem. Então, polígonos são formados por semi-retas, que juntas vai formar uma figura geométrica plana. Então, com 1 não existe, com 2 também não existe, aí com 3 é triângulo, 4 quadrilátero, que depois nós iremos estudar os quadriláteros separadamente, aí 5 pentágono, 6 hexágono, e aí de acordo com a quantidade de lados tem o seu nome da figura. Aí quais os elementos do polígono? Temos o lado, que é aqui a lateral, né? Quantidade de lados. Nós vamos ter o ângulo interno, que são o ângulo que a gente já viu, né? O ângulo interno da figura. O ângulo externo, que é o que está fora. Vértice, que é o pontinho de encontro dos lados, forma o vértice. E diagonal, que é essa linha tracejada entre os vértices, né? De um vértice a outro. Aí, de acordo com essas coisas, a gente pode ter os valores, né? Os cálculos dos valores. Soma dos ângulos internos. Então, todos os ângulos internos do triângulo, qual o valor que dá? Então, para isso, a gente tem a regra. A soma dos ângulos é igual a n. N é o número de lados. Então, geralmente, ele vai dar o nome da figura. E aí, se você não saber, é só olhar a tabelinha pelo nome e quantidade de lados. Aí, troca o valor n menos 2 vezes 180. Aí, ó, o triângulo que nós já estudamos, a gente falou que a soma dos ângulos internos é 180. Por que 180? Olha a fórmula. O triângulo tem 3 lados, menos 2 da regra, 3 menos 2, 1. 1 vezes 180 é igual a 180. Então, por isso que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Um decágono, que tem 10 lados. Então, trocou aqui na fórmula, 10 menos 2, 8. 8 vezes 180, 1480. É a soma dos ângulos internos de um decágono. Um pentágono tem 5 lados. Então, 5 menos 2 dá 3. 3 vezes 180 dá 540. A soma dos ângulos internos de um pentágono é 540. Então, a gente não precisa decorar os valores, a gente precisa saber a fórmula. Então, soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180. Ângulo interno. Como determinar o valor de um ângulo interno? Isso serve para quando ele for as dimensões. No caso do triângulo, um triângulo equilátero, que tem a mesma quantidade de lados, os ângulos são iguais, mesma quantidade de lados não, o mesmo tamanho, né? Cada lado tem o mesmo tamanho. Aí você tem os ângulos internos iguais, mas a gente viu que tem triângulo escaleno, isósceles, que aí não vai dar o mesmo valor dos ângulos, né? Os 3 ângulos não serão iguais, mas a fórmula é assim, ó, o S, que é a soma do ângulo interno, dividido por N, que é o número de lados. Então, qual o ângulo interno do tetradecágono? Tetradecágono tem 14 lados. Se a soma dos ângulos internos é 2160, então jogando a fórmula, eu quero saber o valor de um ângulo apenas, aí vou dividir, que a soma dos ângulos é 2160 dividido por 14, que é o número de lados. Então, deu 154,2. Não é uma conta exata, a gente é só pôr uma vírgula na casa decimal, porque vai ser vários aí pronto, viu? Não precisa estar se preocupando, porque não é um valor exato. Ângulo externo. A fórmula de ângulo externo é 360 dividido por n. Por que isso? Porque a gente já viu no triângulo, isso serve também para os outros polígonos, que a soma dos ângulos externos, os ângulos que estão fora do triângulo, é 360 graus. Por que isso? Porque o maior deles, né, ele poderia formar um círculo. O círculo tem 360 graus, né? Então, por isso que a soma é 360.
Então, qual é o ângulo externo do heptágono? O heptágono tem 5 lados. Então, é só dividir 360. O heptágono tem 7 lados. Então, dividir 360 por 7 dá 51,4. O polígono regular, que tem a medida do ângulo externo, A igual a 45. Olha a diferença. Ele deu o valor do ângulo externo. Ele não deu o nome da figura. E ele quer saber qual é esse polígono. Então, a gente mudou 45, que é o valor que ele deu, que é igual a 360 dividido por N, que é o número de lados. Na multiplicação, a gente sabe que aqui tem 1, né? Tudo que a gente precisa na matemática, o 1 vai estar lá. Então, como eu quero que o número seja uma fração, aqui tem 1. Então, é só multiplicar. 40, cruzar, ó. Vou pegar a caneta aqui para vocês destacar melhor. Então, é cruzar aqui, ó. 45 vezes N e 360 vezes 1. Aí, ó, 45N, né? Porque a gente não tem o valor de N, é igual a 360. Porque 1 vezes 360 é 360. Só que eu quero saber o valor de N. Então, todo número que está multiplicando, ele volta dividindo. Então, N sozinho é igual a 360 dividido por 45, que vai dar 8. Então, o polígono que tem 8 lados é o octógono. Diagonal. A fórmula de diagonal é N vezes N menos 3 dividido por 2. N, número de lados, né? Então, quantos diagonais tem um eneadecágono? Eneadecágono tem 19 lados. Então, a gente trocou 19 vezes 19 menos 3 dividido por 2. Parênteses resolve primeiro. Ordem de expressões. Então, vou repetir o 19 vezes 19 menos 3 é 16. Dividido por 2, multipliquei 19 por 16 dá 304. Dividido por 2 dá 152. Então, esse polígono tem 152 diagonais. Diagonais, lembrem que é aquela reta que liga um vértice a outro. O vértice é o encontro dos lados. Então, aqui um exercíciozinho para vocês entenderem. A soma dos ângulos internos de um polígono regular é 1260. Então, ele pede o nome desse polígono. Então, vamos jogar na fórmula, né? S é igual a N menos 2 vezes 180. Então, só mudei aqui o S, que é 1260, e joguei na fórmula. Aqui é uma multiplicação entre parênteses, ó. Tem um parênteses que eu devo multiplicar e o número fora. Então, eu tenho que multiplicar o número de fora por todos os números que estão dentro do parênteses. Então, 180 vezes N é 180N. Aqui é menos, eu vou colocar, e 2 vezes 180 dá 360. Eu quero saber o valor do N. Então, eu vou deixar só o N em um lado e jogar o 360, que é o número, junto com outro número. Então, 1260, se eu mudei de lado, ele era negativo, ele volta positivo. Então, estou virando ele de lado do igual, né? Ele está em um lado do igual e está indo para o outro. Então, era negativo, vai positivo. Então, 1260 mais 360 é igual a 18N. E deu 1620 igual a 18N. Ó, eu quero saber o valor do N. Então, se está multiplicando, volta dividindo. Então, N é igual a 1620 dividido por 180, que deu 9. 9, ele é um eneágono. Então, já sei que é 9 lados. Aí, letra B. Qual o ângulo interno? Então, a gente viu lá na questão que a soma dos ângulos internos é 1260. A gente já descobriu que ele tem 9 lados, então é só dividir, que dá 140. Qual a do ângulo externo? A fórmula é essa, 360 dividido por N, então é 360 dividido por 9, que é igual a 40. A soma dos ângulos externos é 360, não precisa fazer conta. Qual é a soma dos ângulos externos? 360. E o número de diagonais, aí vamos jogar na fórmula também. 9
que é o número de lados, vezes 9 menos 3, dividido por 2. Então, 9 vezes 6, dividido por 2, dá 54 dividido por 2, que é igual a 27. As fórmulas vocês têm aí no caderno, na atividade. Vocês têm a tabelinha com o número de lados. Então, é só prestar atenção, observar a fórmula. Cuidado, parênteses resolve primeiro, depois multiplica, depois divide. Qualquer dúvida, só entrar em contato.